Primeiro de tudo, eu queria cumprimentar você, querido, até pela condução, porque uma pessoa capaz de conduzir uma reunião igual com a seu ânimo, ela cria em todos nós uma imensa vontade de lutar. Mas eu quero começar saudando meu querido Bigode. O Bigode me ligou e me convidou para participar de uma live com o PT de Osasco. Então, eu disse prontamente para o Bigode, perfeitamente, Bigode. Ele me disse que ele era do PT de Osasco e que ele queria a minha presença. E agora eu estou com essa surpresa maravilhosa assistindo, que é todos vocês aqui. Mas eu queria agradecer muito o Bigode. Eu e o Bigode disputamos há muito tempo quem é que tem mais neto, e ele passou e ele ganhou. Então, tendo em vista que ele sistematicamente ganha de mim, eu fiquei muito feliz de atendê-lo. Mas eu quero dizer que essa manifestação aqui hoje é daquelas que toma o coração da gente, que abraça, que nos abraça. Mesmo de longe, eu estou me sentindo muito abraçada. E aí eu queria cumprimentar cada um pela ordem que apareceram. Eu queria cumprimentar essa organização fantástica das macro-regiões e queria cumprimentar, então, o Valdir, que apresenta essa organização, e nós vamos precisar muito de organização daqui para frente. Queria cumprimentar o Edinho. O Edinho foi ministro das Comunicações no meu governo e o Edinho atualmente está demonstrando algo que é extremamente importante quando existe crises. O Edinho demonstrou coragem política. Ele tem sido praticamente o único prefeito, assim, pelo menos, que assumiu publicamente algo que no Brasil o Bolsonaro conseguiu criminalizar, que era o fechamento, o chamado lockdown. Então, parabéns, Edinho, parabéns, inclusive por você demonstrar que essa capacidade de ação vem de uma gestão petista. Então, quero te agradecer muito. Queria cumprimentar meu querido deputado Emídio de Souza. Por que eu queria cumprimentar o Emídio? Eu quero agradecer ao Emídio pelo passado, pelo presente e pelo futuro. O Emídio, como integrante da executiva durante a eleição de 2018, foi fundamental, não só para a resistência quando da interdição e da prisão do presidente Lula, mas também quando nós tivemos de ir para campo e lutar para o PT demonstrar que eles não tinham nos derrotado, para o PT manifestar mais uma vez que ele resistia. Quero cumprimentar a Bebel. E, ao falar da deputada Bebel, eu quero dizer das mulheres do meu partido, das mulheres do PT. Nós sabemos que as mulheres são vítimas preferenciais, as mulheres políticas, aquelas que saem da vida privada e entram na vida pública, são objetos da misoginia. E eu considero que a misoginia é sobretudo isso. É a tentativa de bloqueio para que as mulheres não ocupem um lugar que, teoricamente, não é delas. Teoricamente, do ponto de vista patriarcalista. Então, eu cumprimento a Bebel porque participar da Assembleia Legislativa de São Paulo é uma conquista para nós mulheres, sem sombra de dúvida nenhuma, como ser prefeita, como ser vereadora, como ser presidente da República, como ser liderança estudantil, como ser, enfim, sindicalista. Em qualquer atividade pública, que não seja privada, que não seja aquela que nós ocupamos dentro dos nossos lares, a mulher tem essa dificuldade que é enfrentar a misoginia que existe.
além do fato dela representar um projeto político. E esse projeto político é objeto do ataque. Queria cumprimentar também a Mônica, a minha querida Mônica Valente. Eu acho que a Mônica Valente é um quadro partidário. É uma pessoa com grande capacidade de articulação dentro do país. Agora, eu sou testemunha da capacidade de articulação da Mônica fora do país. Não só no Fórum de São Paulo, aqui na América Latina, mas em todas as áreas em que eu estive presente, lá estava a Mônica Valente, né? Quando nós visitamos a Rússia, né? Eu tive a companhia da Mônica, então eu tive várias oportunidades de perceber o quanto era importante a presença da Mônica para a afirmação do PT e para estabelecer aquelas relações políticas que são tão necessárias que o partido estabeleça no plano internacional. Nós somos um partido respeitado nessa área, respeitado pelas forças de esquerda, pelas forças progressistas internacionalmente, nos mais diversos e variados continentes. E isso muito se deve a Mônica Valente. Queria também cumprimentar, apesar dele não ter conseguido falar, o João Paulo Cunha, e dizer que eu testemunhei toda a luta do João Paulo num período muito difícil de perseguição ao PT. Era, de fato, naquele momento, a primeira grande perseguição, mas, de qualquer jeito, foi resistências do porte do João Paulo que permitiu que a gente se mantivesse em pé. Queria cumprimentar a Lígia Toneto e dizer para a Lígia que eu tenho muito orgulho de ver a nossa sucessão ter essa qualidade que ela apresentou quando ela se manifestou. Vocês desculpem, mas há muito tempo eu não falo sistematicamente. Essa semana eu falei sistematicamente desde o início dela, que foi ontem. Então, eu fiz 3 lives ontem. Então, eu estou um pouco rouca. E queria cumprimentar meu querido companheiro Marinho. Queria dizer para o Marinho que, mais uma vez, estamos aqui juntos e que, sem sombra de dúvida, um caminho de resistência, luta e construção nos espera. E pessoas como o Marinho, com a capacidade dele, não só como ministro da Presidência e do Trabalho, mas nas lideranças que o Marinho teve na luta sindical, são importantíssimas nessa nova etapa que o partido e a sociedade brasileira vão ter de passar. Eu começo dizendo para vocês que eu queria saudar cada uma das militantes e dos militantes do Partido dos Trabalhadores das macro-regiões. E acho que acredito que é uma iniciativa fundamental organizar também, do ponto de vista territorial, o partido e a sua atuação. Mas eu vim aqui também para falar para vocês desse momento que nós estamos vivendo. Faz 5 anos, né, que eu sofri o processo de impeachment. Faz 5 anos, 17 de abril, 12 de maio, depois 29 de agosto. Eu falo no Senado, na minha defesa, e no dia 31 eu falo na despedida. Então, faz precisamente 5 anos. E, nesses 5 anos, nós temos já uma visão histórica do que aconteceu. E essa visão histórica que nós já temos permite que a gente possa dizer que o golpe não foi um ato só. Não foi só o meu impeachment, apesar de eu acreditar que o impeachment é uma espécie de pecado original. Não só por ser um impeachment fraudulento,
uma alegação de pedaladas fiscais que não fica de pé sobre qualquer critério, nem naquela época, muito menos hoje. Mas porque o impeachment cumpriu um papel no Brasil. Ele deu início à tomada de poder pelos grupos derrotados por 4 eleições presidenciais consecutivas. E, sobretudo, o grupo que tinha um projeto e que queria implantar esse projeto. Por isso é que eu falo que o impeachment tem, no mínimo, 4 atos. Se você considerar ele como um processo, como foi a Revolução de 64, entre aspas, que foi um golpe, eles chamavam de revolução, também não foi, ela não se esgota em 64, né? Ela é 64, ela é 68 com o AI-5, ela é também 70 com a repressão sangrenta, né, do Garrastazu Médici, ela também é o processo do Geisel, de uma tentativa de afirmação de um projeto desenvolvimentista por parte de segmentos das Forças Armadas, e ela derrota também do Geisel pelo João Batista Figueiredo. É um processo. O mesmo aconteceu agora em 2016. Começa com o impeachment, que tem por objetivo implantar o neoliberalismo, porque o Brasil era o único país do mundo, do continente latino-americano, que não tinha desregulado o mercado de trabalho, aceitado um orçamento inteiramente neoliberal, uma reforma da Previdência e mantinha suas estatais. Pois bem, o que nós vimos é que era necessário, como eles perderam a eleição, eles não tinham voto, eles perderam a eleição, foi necessário um golpe de Estado que garantisse a execução da pauta. Num segundo momento, eles não podiam deixar que o Lula ganhasse a eleição, porque, senão, neutralizaria o primeiro ato do golpe. Então, veio o segundo ato do golpe, que é a prisão, o julgamento, né, a prisão e a interdição do presidente Lula num processo absolutamente injusto, ilegítimo, que se caracterizou como o que se chama lawfare, ou seja, o uso da lei como método de destruição do inimigo e impedir este considerado inimigo de manter a sua capacidade política, porque ele é uma ameaça, ele é uma alternativa de poder. Então, essa é a segunda etapa do golpe. Agora, o golpe produz consequências. Sobre quem? Sobre a direita neoliberal. Para quem? PSDB, o PMDB, mas, sobretudo, PSDB e DEM. Qual é a consequência? A consequência é ter participado inicialmente do golpe, ter se aliado ao governo interino e golpista e executado uma pauta não muito, diríamos assim, uma pauta antipopular, né? Que eu já vou falar dela porque ela é fundamental. E, por isso, eles não constituíam uma alternativa de poder para que grupos? Né? Para os grupos mercado financeiro e segmentos do agronegócio, os grupos de mídia, os grandes grupos de mídia, que tinham ainda, a Globo, por exemplo, tinha alguma esperança no Alckmin, que foi destruída. Além disso,
para segmentos militares que, então, estão assim, eu diria assim, estão retraídos, estão, de uma certa forma, né, estão não aparentes, mas estão acompanhando o processo e interferindo em algum nível de uma forma que vai ficar clara quando da interdição do Lula. E a terceira, portanto, daí sai o terceiro ato do golpe, que é a aliança neofascista neoliberal, que cria e viabiliza o Bolsonaro. Neste processo, os neoliberais achando que tutelarão o Bolsonaro, que ele entregue as reformas que faltam, entregue e esquarteje e entregue a Petrobras, esquarteje e integre a estatal que for necessária e que também abra os bancos públicos, que complete a desregulamentação total do mercado de trabalho, do meio ambiente e de todos os processos que possam barrar o neoliberalismo. Eles esperam isto dele e aliam-se a ele, porque, como eles não conseguem aliança à direita e na centro-direita, eles se aliam à ultradireita. Tanto esses segmentos como os próprios militares, que são, eu acredito que eles não são criatura, eles são criadores do processo do Bolsonaro, porque eles vão funcionar como uma espécie de partido político, eles estruturam o que eu chamo a terceira etapa do golpe, que é essa aliança neoliberal e neofascista que sustenta o Bolsonaro. E o quarto e terrível ato, que é esse processo virando um genocídio diante da pandemia do Covid-19. Eu vou falar no final sobre a conclusão, os caminhos que se abrem daqui para frente. Mas eu quero destacar duas coisas. Eu quero destacar que o ato primeiro que ocorreu depois do golpe não foi nenhum outro. Eu vou dizer os dois atos primeiros. O primeiro foi o teto dos gastos. O teto dos gastos não é só porque que não cresce a saúde, a educação, e a única coisa que cresce os gastos, a única coisa que pode crescer e que não tem controle, né, são os gastos financeiros, os juros, o pagamento de juros, etc. Isso, vamos dizer, é a cara do golpe, é a cara. Mas qual é a alma? A alma é a seguinte: a grande questão que existia no Brasil é que, vamos dizer assim, que nós tínhamos uma estrutura do Estado em três camadas. A primeira camada, antiga, vinha da década de 40 e 50, que é o Estado Nacional Desenvolvimentista. São as estatais, os bancos que nós herdamos desse processo, né, que existiam quando o Lula assumiu. A segunda, a gente pode chamar, são o que foi o Estado de Bem-Estar Social à la brasileira, com a Constituição de 88. Né? As políticas, né, que definem que a saúde é um dever a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que define investimentos mínimos para a educação, que, enfim, que cria, né, uma estrutura que permite a ação social de quem quiser. E uma terceira camada, que é o governo FHC, que instaura duas legislações, ou seja, dois procedimentos, que é o início do neoliberalismo
na gestão orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal, que privilegia o pagamento de juro da dívida e não os investimentos, que cria punições e restrições para a atividade orçamentária, privilegiando o pagamento de juros. Mas ela deixa uma série de brechas. E as chamadas metas macroeconômicas, meta de inflação, taxa de câmbio flutuante e juros. Então, você tem isso não basta para controlar o orçamento público. Não basta isso para tirar o povo do orçamento. Não basta isso para financiarizar o orçamento. Precisa do teto. Por quê? O teto é a garantia que, por 20 anos, pode trocar o governo, que você tem um exercício neoliberal do Estado. O teto é isso. O teto foi feito logo depois da assunção do governo Temer, o governo ilegítimo interino. E ele executou esse projeto. E ele faz isso, ele elimina as três dimensões. É ali que começa vamos dizer assim, a ocupação neoliberal do Estado brasileiro, que vai levar depois sem sombra de dúvida, ao que ocorreu no mercado de trabalho, que é a instauração do precariado, né, da precarização do trabalho e da intermitência, da terceirização. E uma coisa que o Emídio mencionou e que eu acho fundamental nós percebermos, da destruição do poder sindical. Fizeram tudo para acabar com o poder dos sindicatos, porque viam nisto não só uma questão política, mas uma questão também de resistência da classe trabalhadora diante do capital, né? Como você ia fazer desmoronar a segurança, a todas as legislações, todas as alterações legislativas quanto ao mercado de trabalho, era preciso desmontar os sindicatos. E vamos dizer assim, que a partir daí eles tiraram o povo do orçamento. A partir daí, eles desmontaram sistematicamente as políticas de redução da desigualdade, né? As políticas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, é um desastre total que começa com Temer e atinge o auge no Bolsonaro. Desmonta também toda a proteção ambiental, desmonta o combate ao desmatamento, abre podem acusá-los algum momento no futuro de genocídio quanto à população indígena e de perseguição descarada sobre seus líderes. Atacam a agricultura familiar, isso continua até hoje. Enfim, é esse caos que nós estamos vendo, que leva esse caos que começa aí, só tinha de atacar o Lula, não tinha saída para eles. Eles precisavam atacar o Lula por um motivo fundamental, porque o Lula e o PT resistiam. O Lula e o PT eram um baluarte deste outro projeto, que era o nosso, que era um projeto, né, de desenvolvimento, inclusão social, distribuição de renda, de ciência, tecnologia e inovação, de educação como instrumento para sair da pobreza, de um lado, e para alcançar o status de nação desenvolvida, de outro. Então, tinha de nos atacar. Ataque a nós era da lógica deles, eles não tiveram a menor dúvida a respeito disso.
Não há, eu digo de uma forma que eu não quero falar que é sempre assim, mas não há nada mais unânime dos setores dominantes da elite brasileira, da elite militar, da elite judicial e da elite política também, do que a prisão do Lula. Porque, senão, é impensável um líder do porte do Lula, com eles reconhecendo publicamente que não tinham perguntado quais são as provas. Não tenho provas, tenho convicções. O Moro reconhece na sentença que não tem, ou seja, que não tem, o crime é indefinido, não existe isso. Então, esse processo é um processo em que a imprensa joga um papel fundamental, porque ela funciona como uma espécie de quarta instância. Ela julga sem direito ao contraditório e faz tudo o que fez conosco. Esse processo é um processo muito profundo e eles acreditavam que a aliança produziria o Bolsonaro passível de ser tutelado. Então, eles vão para a eleição do Bolsonaro, né? A aliança que sustenta o Bolsonaro. E o Bolsonaro não esconde quem ele é. O Bolsonaro, na primeira reunião, ou seja, uma das primeiras reuniões que ele tem em março de 2019, em Washington, com a extrema-direita americana, estava presente vários representantes de aquele Bannon, ele faz aquela fala célebre. Eu não vim para construir ou para reconstruir, eu vim para destruir. E só depois, bem depois, eu poderei construir alguma coisa. Mas eu ficarei feliz se só desconstruir. E isso que ele falou, é isso que ele faz. E aí nós temos a quarta característica, que é o genocídio da pandemia. O genocídio é uma política deliberada, seja porque há uma interpretação equivocada do Bolsonaro a respeito desta pandemia, em que ele acha que se deixar contaminar, e isso ele fala várias vezes no primeiro ano, se deixar contaminar, num certo momento vai ter aquilo que é o que alguns chamam de imunidade. Imunidade de rebanho, porque é a imunidade do conjunto. Coisa que essa pandemia não permite, dado a virulência dela. E aí ele entra num processo negacionista. Por quê? Porque é anti-ciência. E ele faz tudo aquilo que nós vimos, né? Mostra aquela insensibilidade de dizer, tem tantos mortos, ele fala, e daí? Eu não sou coveiro, e por aí vai. Então, nós chegamos à pandemia e não fazemos testes. Ele criminaliza para a população a questão do lockdown e do fechamento, dizendo que há uma contradição entre fechar e, portanto, prejudicar a economia e proteger a saúde. Ele cria essa contradição. Na verdade, ele cria essa contradição. Por quê? Porque no Brasil, a pandemia não age da mesma forma que age sobre qualquer país. Nós somos um país que está diante de algumas coisas. Primeiro, um desmonte na área da saúde. Desmonte esse propiciado, porque não é só a gestão da pandemia, é a gestão da política econômica do governo, que é tão genocida quanto a gestão da pandemia. Por quê?
Porque ela não protege a população para a população poder, não quando for necessário, né, se fechar, isolamento total. Ela não permite isso. Ela não permite isso por quê? Porque a legislação neoliberal não contempla gasto social na dimensão necessária para uma crise deste tamanho. E porque ele tem uma política, e eles tinham uma política de destruição do SUS. Essa política não se completou totalmente, porque no final do primeiro ano houve a pandemia. Mas, se vocês verem, nós sabemos o que significa expulsar os mais médicos, os 10 mil médicos cubanos que ainda estavam aqui, porque eram 18 mil médicos estrangeiros, dos quais em torno de uns 11, 12, 13 eram cubanos. Começou a diminuir, já no Temer. Então, eles mandam embora os médicos cubanos, deixam de investir em UTI, não dão recurso suficiente para postos de saúde e UPAs. E, diante da pandemia, como ele nega a responsabilidade, ele é aquele responsável pela economia, pela saúde, ele não é. Ele atribui a qualquer outra pessoa, aos governadores, aos prefeitos, a quem aparecer. Por quê? Porque teria de ter uma política diferente. Ele teria não só de dar os R$ 600, ele teria de manter os micro e pequenos negócios, ele teria de ter assegurado crédito para essas pessoas, ele teria de ter protegido a população brasileira para ela não ter problema para trabalhar, se fosse necessário. E ele não fez. Por que ele não fez? Porque toda a legislação neoliberal lhe coibia. E a sua convicção, e a dos seus, e da sua estrutura e do mercado, é só olhar. A gente assiste a televisão meio segundo e percebe que esta versão neoliberal ela é dominante. No Brasil, durante o maior número de mortes da nossa história, 400 mil mortes, eles ainda não falam em reformas. Então, o que acontece hoje? Acontece que duas coisas estão atingindo o nosso povo. Porque as vítimas da pandemia são as mesmas vítimas da injustiça, as mesmas vítimas da desigualdade. Mulher, negro, pobre, criança, indígena, são as mesmas. É óbvio que também morre gente das classes mais altas, é óbvio, mas bem menos. E em condições de poder parar de trabalhar. Ou trabalhar em casa, ou ter uma renda que possa permitir que não trabalhe. Enfim, esta proteção não houve. E aí, o que nós vimos agora? Se há um ano atrás, né, tinha 6 mil mortos, hoje chegamos a 400 mil. Nós temos uma situação de morte e de fome. Os cálculos evidenciam que são 116 mil pessoas, 116 milhões de pessoas que têm alguma insegurança alimentar, que é assim que se chama, tecnicamente, que pode ser grave, que é igual à fome, não ter comida. Média e leve, a média é passar algum tipo de fome, ou durante um dia não ter todas as refeições, ou durante a semana ter dias em que a refeição falta. E a leve é uma refeição de baixa qualidade, sem proteína, uma refeição, um padrão alimentar que não sustenta. São 116 e tem 19 milhões em estado de fome, né, que é a insegurança grave. Isso,
que nós tínhamos saído do mapa da fome da ONU em 2014. E hoje, você, além disso, no Brasil, tem uma coisa que é absurda. Nós somos o maior país produtor de alimentos, 70% dos alimentos são produzidos pela agricultura familiar, e a agricultura familiar, ao invés de ser subsidiada, sustentada, incentivada, como nós fazíamos, né, com o programa de compra de alimentos, com o programa Safra, que aumentou de 2,5 bilhões de reais para 30 bilhões o financiamento da pequena agricultura. Ao invés de proteger a pequena agricultura, que fornece comida na mesa de 70% dos brasileiros e brasileiras, eles perseguem, eles não dão sustentação. Nós nunca fomos contra a agricultura de exportação, mas nós éramos a favor da agricultura familiar, e a ela nós demos toda a atenção. Ora, é ela que assegura a alimentação. E você vê que, além deles descuidarem da exportação e não fazerem nenhuma reserva interna que nós fazíamos, né? Nós fazíamos um estoque regulador, estoura o preço do óleo de cozinha, estoura o preço do arroz, e você assiste um desprezo pelo pequeno agricultor. E daí a inflação de alimentos. E aí você vê aquela outra questão que é gravíssima, é eles esquartejando a Petrobras. A Petrobras está sendo esquartejada. O que é esquartejar a Petrobras? A Petrobras tinha de ser uma empresa verticalmente integrada. Era isso que a gente queria com a Petrobras, e foi isso que nós fizemos, e foi isso que transformou a Petrobras na 10ª maior empresa de petróleo do mundo, e chegando, em alguns momentos, à 7ª. Por quê? Ela era uma empresa que tinha capacidade de manejar os diferentes resultados que ela obtinha. Por exemplo, a gente dizia que ela tinha de ir do poço de petróleo ao poste porque ela fornecia energia elétrica por meio do gás. Então, eles fizeram o quê? Eles estão vendendo os poços de petróleo sem a participação de 30% da Petrobras. Venderam a Petrobras distribuidora. Começaram a vender refinaria. Quando fazem isso, eles abrem o mercado aqui para o importador de combustível. E aí eles atrelam o preço local ao mercado internacional, coisa que nós jamais permitimos. É só comparar o preço do gás de cozinha no nosso período e no que aconteceu depois do Pedro Parente assumir a presidência da Petrobras no governo Temer. Então, é essa a situação. É uma situação que combina um morticínio pela fome e miséria e pela doença. Por isso, é extremamente grave. Por isso, é uma questão de genocídio, definindo o genocídio como o fato de, por omissão, ou por ação deliberada, ou por desleixo, você levar uma população à morte. E o Brasil nunca teve, em nenhuma etapa histórica, 400 mil mortos. E aí surge nós resistindo à nossa presença no Congresso, nossos movimentos, nós resistindo à vigília do Lula, à nossa denúncia internacional, e todo o processo que nós denunciamos a Lava Jato sempre, que nós denunciamos o golpe sempre. Esse processo vai culminar com duas coisas que eu acho importante destacar. A Vaza Jato do Glenn Greenwald e a Operação Spoofing, que revela, né, vamos dizer, o interior, as entranhas
da Lava Jato. E mostra a perseguição ao Lula. E mostra também, e é importante isso, que eles tinham um projeto de poder e que eles estavam atirando para cima do Supremo, estavam investigando ministros do Supremo e coisas que tais. Esse processo, junto com toda a deterioração política do Brasil, leva a, eu acho, a uma situação em que a pressão da sociedade, a pressão das ONGs, a pressão dos movimentos sociais, a pressão dos juristas, enfim, todo um processo que cria um caldo de cultura que permite o reconhecimento da suspeição do ministro Moro. E aí, um fato fundamental ocorre na realidade, que é a presença do presidente Lula como uma força real de alternativa de poder. Isto não elimina os problemas que esses 4 atos do golpe, essas 4 etapas do golpe, permitiu. Nós não vamos encontrar o Brasil nas mesmas condições que deixamos. Nós vamos encontrar um país com um nível de sucateamento muito elevado. E também com um fato estarrecedor. Como o Bolsonaro nunca teve partido, quem funciona como partido do Bolsonaro? Funciona como partido do Bolsonaro o Exército, infelizmente. E aí você tem o centro de poder controlado pela alta oficialidade, os cargos logo abaixo pela oficialidade média alta e um conjunto imenso de militares ocupando os diferentes cargos na estrutura do governo. Isso leva a um cálculo, né? Tem um cálculo feito, tem os mais variados cálculos. Tem um cálculo que diz que é o do TCU, que diz que é 6 mil na administração direta, ou seja, e na indireta, na alta cúpula, e aquele outro que diz que, além disso, tem quase 11 mil cargos de comissão. Bom, de qualquer jeito, dá para entender por que o Exército funciona como uma espécie de segmentos, eu não vou dizer toda a instituição, não. Segmentos funcionam como uma espécie de partido militar, o partido do Bolsonaro. E aí, eles também sofrem com aquela suposição que ele era facilmente tutelável. Como qualquer representante da extrema-direita, ele não tem o chip da moderação. Ele vai por avanços sucessivos, ele vai tentando criar a cada situação, quando ele acha que é propício, ele avança e não tem a menor vergonha de recuar. Então, esse é um processo complexo. E estamos com esta CPI. Eu tenho a seguinte avaliação, acho que ela é fundamental, porque ela vai deixar, no mínimo, registrado um conjunto de atitudes criminosas que pode caracterizar genocídio, ou seja, crime contra a humanidade, ou pode caracterizar crimes em geral. Então, ela tem essa importância. Agora, enquanto os neoliberais, o bloco neoliberal, acreditar que pode pingar alguma reforma, eles sustentarão o Bolsonaro. E também, enquanto acharem que eles não têm alternativa para se contrapor a nós. E aí, eu quero dizer, recuperando a fala da Mônica, eu quero dizer o seguinte: o que eu acho que foi extremamente... Porque a minha fala não era só minha, era fruto de uma reflexão dentro do governo. O que são as minhas falas? A fala logo depois da aceitação do impeachment, do dia 12 de maio, a fala
do dia 28, que eu testemunho no Senado, e a fala, que é a minha fala final antes de deixar a presidência. Ela reflete o seguinte, que esse projeto que nós tínhamos, que era um projeto soberano, um projeto que apostava numa política externa altiva e ativa, como dizia o Celso Amorim, uma política baseada no multilateralismo, que tinha nos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vamos dizer, uma das nossas colunas vertebrais. Esse projeto que via a América Latina como a nossa parceria fundamental com os nossos vizinhos, companheiros e irmãos. Esse projeto que defendia a redução da desigualdade e era uma espécie de impressão digital em qualquer projeto que o governo, desde o governo Lula até o meu, todos os projetos tinham essa marca, essa impressão digital. Você tem de começar qualquer processo no Brasil pelos mais pobres. Essa é a grande sabedoria do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, do programa de Luz para Todos, do programa de cisternas. Para vocês terem uma ideia, nós fazíamos quase 200, 300 mil cisternas, 250. No auge era 250 mil cisternas por ano. Eles fazem 8 mil. Então, o processo de destruição foi muito forte. E nós vamos ter de reconstruir. Eu acredito que, por todos os motivos, tanto para a gente ser capaz de realizar aquela promessa que eu fiz, nós voltaremos. Esta história não acabou assim. E não acaba aí. Essa história, ela é uma história que qualquer partido tradicional, ele se encolheria, ele sairia de cena, ele deixaria a luta, ele não se reorganizaria, ele não buscaria, com todas as forças, voltar à luta por avançar cada vez mais nas reformas que nós pensávamos, que já estavam em andamento, né? A transformação de ciência e tecnologia do Brasil, a gente não pode esquecer isso. Nós seríamos capazes, sim, de fazer vacina, nós éramos capazes, porque o Brasil tinha uma tradição de respeito à ciência e à educação, e sem essa tradição de respeito, a gente não vira um país desenvolvido. Vejam a China, a base da China é apostar em ciência, tecnologia e inovação. É educação massiva para a sociedade. E era isso que esse país precisava. E era isso que o nosso governo propunha. Nós propunhamos uma pátria educadora. Então, esse partido que foi capaz de reagir, que foi capaz de segurar, porque não é fácil segurar um golpe de Estado com o impeachment. Não é fácil segurar a continuação de um golpe de Estado com a prisão do seu maior líder. Esse partido que teve a coragem de enfrentar e de ficar de pé, é esse partido o único capaz de resistir. Eu não estou falando isso para a gente sair por aí, cheio de si, não é isso, não. Eu estou falando isso para dizer que nós temos qualidades, que nós temos de resgatar. Isso é qualidade, isso é capacidade de luta. E é isso que nós temos de perceber. O partido ele tem de fazer duas coisas. Ele tem de se organizar cada vez mais, daí a importância de reuniões de macro, de ter contato com o movimento social, de saber que a gente só muda
Só muda essa conjuntura e essa situação por meio da mobilização popular nas ruas, mas esse partido ele tem de também formar seus quadros, ele tem de lutar para dar cada vez melhor qualidade e mais capacidade para os nossos quadros. Por quê? Porque nós sabemos, nós fomos governo durante anos a fio, durante 14 anos, 13 anos e meio, nós somos governo. Então, nós sabemos o que é a dificuldade de governar. Então, nós vamos ter de fazer duas coisas. Nós temos de ganhar a eleição, e nós temos capacidade de ganhar a eleição. Nós sabemos, nós temos de voltar às nossas bases, nós sabemos que combater a Covid é algo fundamental. Combater e reconstruir o Brasil é algo fundamental. Mas a gente sabe também que neste combate tem uma etapa. O caminho é um caminho longo, e tem uma etapa aí, que é uma etapa emergencial. Nós temos de superar a Covid, porque senão nem a defesa da democracia e direito nós vamos poder fazer. Então, o que nós temos? Nós queremos a vacina geral para todos, mínimo de R$600, porque os cálculos hoje, diante da catástrofe de 116 milhões com insegurança alimentar, ela está exigindo uma renda um pouco maior também pela inflação de alimentos. Mas mínimo de R$600. Esses 350, nem pensar. Esse é a chamada auxílio emergencial da fome. Então, nós vamos passar por isso. Temos de lutar por vacina. Nós temos de lutar por essa renda emergencial. Nós temos de ser contra o teto dos gastos, já. Porque sem lutar contra os tetos, nós não rompemos a situação atual. Nós temos de lutar pela nossa soberania, nós não podemos deixar ele sucatear todas as nossas empresas estatais, os Correios, a Eletrobras, como eles já fizeram com a Embraer. E nós temos sempre o fora Bolsonaro, que se expressa tanto nas ruas como no Congresso, né? Nessa luta da CPI e tudo. Agora, nós temos de perceber que há um processo de transformação necessário nesse país, que nós vamos ter de alterar o sistema financeiro reinando à solta, e agora mais ainda com a independência do Banco Central. Nós temos a questão da mídia, ela tem de ser regulada, e agora tem de ser tudo dito abertamente, não tem como deixar que isso continue. Nós não podemos ter esta formação conservadora no Congresso, senão não tem governabilidade. Daí, a gente tem de conquistar, é óbvio que nós não vamos conquistar isso do dia para a noite, a gente vai ter de conquistar por partes. Então, sem o PT, isso era impossível. Com o PT, nós podemos apostar no otimismo da vontade e no realismo da razão, ou no pessimismo da razão, como diria o Gramsci. Mas, com o PT, isso é possível. Então, eu quero dizer que eu venho aqui e acho que uma reunião como essa, das macro-regiões de São Paulo, de um estado estratégico como São Paulo, de um estado em que sempre ele é crucial nos processos de transformação, que o PT tem um papel a cumprir. E eu fico aqui muito feliz de ver a junção de tantas lideranças capazes e competentes. E eu tenho, assim, algo que, para nós, é muito importante. Nós sabemos que nós somos capazes de voltar. E nós somos capazes de voltar muito melhores do que viemos antes,
porque nós aprendemos, porque nós vivemos, porque nós assistimos e até porque nós sofremos. Então, eu quero acabar com uma fala que eu acho fundamental. É a certeza que a gente deve ter que a história, esta nossa história, não acaba aqui. Ela vai ter novos capítulos. E nesses novos capítulos, sem sombra de dúvida, sem entrar no mérito da sua decisão, mas tem uma luz nesse caminho e ela tem nome, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, por tudo que ele representa neste processo, pela capacidade dele de conversar e dialogar, mas, sobretudo, pela experiência dele e pelo fato de jamais, em nenhuma circunstância, ele negociou os direitos do povo trabalhador do nosso país. E aqui eu encerro.